Augusta Rodrigues, que é mãe do Theo, de 14 anos, ele é autista e ele participa do grupo Aut6, da Oficina dos Menestréis. É um grupo de teatro fantástico que trabalha com mais de 50 autistas, não é isso? Isso. E ele gosta? Ele ama. Ele entrou agora do mês de setembro, outubro. E também está sendo uma experiência maravilhosa, porque ele já fazia um pouquinho de teatro na escola, então ele já gostava, ele gosta de cantar, gosta de dançar, e entrar pro Alt tá sendo uma experiência assim maravilhosa, e principalmente pela oportunidade dele estar tendo contato com outros jovens autistas também. Então foi um grande achado. Na verdade, eu falo que quem ganhou foi ele e eu, porque com isso eu também ganhei um grupo novo de amigas e amigos, né? Que também estão, na verdade, estão me ajudando. Se bobear, estão me ajudando mais do que ajudando a ele. Porque enquanto ele está no teatro, enquanto ele está fazendo os ensaios, fazendo todo o aquecimento, todos os exercícios, né, teatrais, é uma oportunidade também de eu estar sentada e conversando com mães que passam os mesmos problemas que eu. E é uma oportunidade única. Essa oportunidade eu não consigo ter, na verdade, na minha casa. Por mais que a minha família me ame, por mais que as minhas amigas, por mais que a minha terapeuta goste de mim, é diferente. É diferente eu conversar com uma mãe e falar: olha, hoje aconteceu isso, o Theo ficou chateado. Quando eu falo isso, essa mesma mãe, que é mãe de um outro autista, ela entende e me acolhe. Então é um momento muito, muito bom. E muito gratificante, assim. E o Theo, em contrapartida, assim, ama, adora. Ele quer cantar, ele quer dançar, ele quer falar, ele quer interpretar. Você falou que o Theo, até 1 ano e meio, 2, não falava, não andava, isso te preocupava, você ainda não sabia que ele era autista. E depois de descoberto, de diagnosticado, ele é verbal, ele é um autista verbal, ele conversa, ele fala, ele entende. Como é que foi isso? Que deu a impressão, quando você falou tanta dificuldade, que ele não ia avançar muito. E hoje a gente vê você contando, ele faz teatro, ele é escoteiro, ele faz um monte de coisa, né? Ele estuda. Então como é que foi esse avanço? Então, é complicado, porque se a gente quando vivencia uma questão dessa dentro de casa, você fica tão envolvida que parece que você não está vendo o desenvolvimento do teu filho. Então com o Theo tudo foi muito difícil. Ele só conseguiu sair da fralda aos 6 anos de idade. Por mais que a gente tentava, ele não conseguia ir ao banheiro, então foi uma luta a gente conseguir fazer com que ele sentasse na privada, fosse ao banheiro para comer, porque até hoje ele tem um pouquinho de dificuldade de coordenação motora fina. Então, tudo que é questão dessa coordenação ele não tinha. Então, o simples fato dele pegar uma colher e um garfo e levar à boca, para ele, até 7 anos, a gente dava comida na boca. Porque ele levantava o garfo assim, ele tremia, ele não conseguia acertar. Então, isso era muito difícil. Então, a gente vivenciando isso dia a dia, parecia que a gente não via um fim, parece que aquilo ia ser eterno. Mas graças às terapias alternativas e aos tratamentos, tudo isso e aos estímulos também que a gente foi fazendo com ele, tudo isso foi melhorando. E aí o tempo foi passando e com 8, 9, 10 anos ele realmente começou parece uma flor assim, desabrochou. E acho que tudo veio com o seu tempo. A escola que ele participa também, eu acho que ajudou muito, que é uma escola muito legal. Que escola que é? Que chama Teia Multicultural. Mas ela é só para autistas, para pessoas com deficiência? Não, é uma escola normal, regular, mas ela segue uma linha muito humanista, de muita inclusão, e eles têm todo um projeto de ensino que eles trabalham o autoconhecimento com as artes. Então, e eles respeitam demais o indivíduo, a criança. É uma escola assim que ajudou a trazer uma outra autoestima pro Theo. Então, eu acho assim, foi um conjunto de situações, de terapias, de remédios, de tratamento, mais a escola. Então, acho que com tudo isso deu essa desabrochada. Então, quem nos conhece e vê o Theo hoje fala que não sabe dessa diferença, porque quando eu conto que ele era
tinha dificuldade para comer, tinha dificuldade para o banheiro. Parece que ninguém acredita, né? Parece que eu tô falando de outra criança. Ele não conseguia falar para mim que ele tinha fome, ele não conseguia falar para mim que tinha frio. Então foi Como é que você fazia? eu tinha que estar sempre 24 horas por dia em alerta, né? E você perguntava, tá com fome? Mas toda hora, tá com Ele fome? respondia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, quando eu via que estavam os horários, aí eu entrava com a alimentação. Mas banheiro, toda hora eu tinha que perguntar, né? E tem uma questão do autismo, pelo menos para alguns. Até hoje, na verdade, ele tem dificuldade em questão de clima. Então, se tá tudo bem, é inverno, nós estamos com 3 graus negativo, mas saiu um solzinho, ele já quer colocar a camiseta e a bermuda e ir pra praia. E para ele é difícil entender, né? E da mesma forma, é verão, nós estamos com 30, 32 graus, mas deu aquela nublada no tempo, ele quer correr e já colocar um cachecol e um casaco. Até hoje ainda é um pouquinho difícil fazer ele entender essas diferenças de clima, porque o cérebro dele acho que trabalha de um outro jeito. De forma diferente. De forma diferente. Você, por exemplo, você põe blusa quando tá frio e tira a blusa quando tá frio ou pede pra tirar? Porque senão ele não tira, como que é? Isso, eu tenho que ficar, mãe de autista, acho que é meio assim, é mãe que trabalha, que fica ali 24 horas, então eu vejo, tá muito frio, eu vou lá, ele não quer, eu falo, não, vai pôr que eu estou mandando, e põe mais um casaco. E ele é obediente? Não, ele é. Porque tem muito autista que não aceita não, né? Não, ele é bem resistente, ele é meio assim, né, um pouquinho rebelde, mas ele aceita, ele fica bravo, aí, mas ele acaba aceitando, mas é um pouco difícil. E ele também é escoteiro, né? Eu queria que Sim. você contasse um pouquinho a história do escoteiro, a partir de que idade que se pode entrar, enfim. Ele entrou no escoteiro faz 3 anos, nós entramos em 2016, né? Que a gente acabou entrando para o grupo, um grupo chamado Ruama, que fica no bairro do Ipiranga, dentro do Museu do Ipiranga, dentro do parque, né? Então é um lugar bem gostoso, bem aconchegante. E eu coloquei ele justamente para ter para ajudar na sociabilização dele, para ele ter contato com outros jovens, com outras atividades. Porque eu sabia que dentro do movimento escoteiro, na verdade, o escoteiro não é só um momento de lazer. Eles têm toda uma filosofia, tem toda uma metodologia. Disciplina. Tem disciplina, tem regras, tem normas. Eu acho que isso é muito importante também, né? E ele segue as regras? Não, segue, ele sabe. Pelo contrário, isso ele sempre foi muito, muito pontual. Ele, se você falar, não mexe ali ou tem um horário, ele sempre foi muito disciplinado, né? E aí ele entrou justamente por isso, porque dentro das atividades dos escoteiros, ele tem atividade que envolve disciplina, envolve desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, equilíbrio, desenvolvimento emocional e desenvolvimento espiritual. Como eles trabalham o emocional e o espiritual? Às vezes através de jogos, ditos de brincadeiras, mais ou menos, né? Agora há pouco tempo nós fizemos um acampamento. Só dando um exemplo, eu na verdade acabei me tornando escoteira também, escotista. Por fim eu fui acompanhá-lo e acabei me envolvendo, ajudando os pais e fazendo os cursos. Hoje eu também sou chefe escoteira. E eu participei desse último acampamento, só que eu fico com os pequenos, que é chamado Lobinos, que é de 6 anos e meio a 7. E aí nós fizemos uma atividade com um intuito espiritual. E o que nós fizemos? Nós fizemos pinturas em quadrinhos com mandala, desenhando mandala, e aí eu fui dar todo um significado da mandala, e aí a gente trabalhou com mitologia. Então através, às vezes, de um trabalho manual, através de um exercício, através de uma meditação que a gente está trabalhando, digamos, o lado espiritual. Todas as crianças são aceitas nos grupos de escoteiro? Tem Down, tem autista? Como que funciona? Tem, assim, na verdade, o grupo de escoteiro, ele é distribuído pelo Brasil inteiro. O grupo que eu tô é um grupo que é super aberto, que aceita e recebe. Na verdade, nós tivemos já 4 autistas lá. A partir de que idade e até quando?
Então, a partir de 6 anos e meio e o máximo até 21 anos e meio. Depois de 21, na verdade, ele pode continuar e se tornar chefe também, né? Mas é uma forma assim, muito interessante de fazer essa integração e de dar esse desenvolvimento para o jovem. O que você percebeu? O que mudou no Theo com essa vivência como escoteiro? Eu acho que tá ajudando muito ele trabalhar com os medos dele, com as limitações, principalmente. Porque ele sempre, né, uma coisa que sempre incomodou é a questão dele estar sujo, desde bebê. Então não podia cair uma sujeirinha na roupa que ele ficava todo incomodado, né? E aí o que aconteceu? Nós fomos fazer escotismo justamente dentro de um parque com terra. Então, queira ou não, vira e mexe, tá chovendo, tem lama, ele tem que pisar na lama. Isso para ele foi um desafio. Ao mesmo tempo que é uma coisa super simples para todo mundo, para ele foi superar barreiras. Então, às vezes, ele tem algumas atividades que ele precisa arrastar. Teve uma última atividade que ele teve que arrastar no chão, na lama. E ele não queria ir e todo mundo falava, vai Theo, que você consegue. Então é um momento assim de superação mesmo, E ele conseguiu. E ele chorou, todo mundo chorou, porque assim é uma vitória. E eu acho que isso ele não conseguiria vivenciar ficando em casa, né? Porque não tem. Mesmo na escola, apesar de ser uma escola bacana também, uma escola muito boa, mas tem certas atividades, igual bicho, ele adora bicho. Ele pega cobra na mão, jacaré, nós já viajamos para a Amazônia, ele pega cobra e jacaré. Mas em compensação, se aparece uma formiguinha, ele fica desesperado. É 880. Se aparece a formiguinha, ele fica desesperado. Então, mesmo voltando para os escoteiros, então é superação, porque a gente está acampando, vai ter a formiga, vai ter o besouro, e ele sabe que ele tem que aprender a controlar suas emoções. Que é o que eu tô sempre falando, e os chefes também tá falando, essa superação. Então tá sendo válido, tá sendo um momento muito bom por esse motivo. Você como mãe, que você aprendeu no escotismo como escoteira, depois de adulta que você foi entrar pro escotismo, né? Que eu acho que aprendi do Theo. Aprendi o que ele tá aprendendo também, essa questão da superação, porque eu também tenho meus medos, né? E eu também tenho que passar, né, confiança para os jovens, eu tenho que passar confiança para o meu filho, porque assim, toda vez que a gente faz alguma atividade, apesar de eu ficar com os pequenos, toda vez que tem uma atividade externa, ou mesmo em acampamentos, eu tô junto. Então, eu também tenho que ficar forte, por mais medo que eu tenha, por mais dificuldade que eu tenha, então tá sendo um processo interno também muito interessante, né? Porque eu também tô tentando, também tenho que superar as minhas limitações e as minhas dificuldades. É todo final de semana? Todo fim de semana. Você também tem medo de formiga? Não, eu tenho medo de cobra. De cobra? Ao contrário, eu tenho pavor de cobra, né? Então, e você também recentemente você montou você criou um grupo Adolescência Autista no Facebook, é isso? Isso, eu criei faz uns 6 meses, é um grupo super novo ainda, porque, na verdade, a gente só ouve falar na internet, nas redes sociais, sobre criança autista. Então, tudo que você lê, ou reportagem na TV, nos jornais e tudo mais, é só falando do autista adolescente, do autista criança. Só que essa criança vai crescendo, vai se tornar um adolescente, daqui a pouco vai se tornar um adulto. E a gente começa a ficar perdida, né? Agora o Theo fez 14, eu comecei a ficar perdida, porque até então você não tem mais tantas referências, livros e artigos, né? Então é um grupo novo que eu tô começando, né? Então às vezes eu publico alguma coisa, mas eu gostaria que as pessoas interagissem mais, né? Contar suas experiências